hoje está muito interessante, com um tema já pontual para esse ano aí de 2026. Nós vamos falar sobre ciúmes e insegurança, um comportamento que tem atingido muitos relacionamentos. Ficou curioso? Fique com a gente, porque o Na Nuvem começa agora! E começando o nosso 2026 de uma forma maravilhosa, estamos aqui com a expectativa para um ano maravilhoso, um Na Nuvem especial. E olha quem está de volta, gente, Sarinha voltou das férias. Tô de volta, gente, olha vamos só. que vamos. Preparada para esse ano? Preparadíssima. Tem muito programa bom chegando aí, Isso né? aí. E qual que é o tema, Sarinha, que nós vamos trabalhar hoje? O tema de hoje vai ser sobre ciúmes e insegurança, gente. Infelizmente, a gente sabe que é uma realidade de muitos relacionamentos, seja amizade, seja relacionamento amoroso. Nós vamos conversar um pouquinho, talvez isso tenha te afetado também. É isso mesmo. E para continuar nesse tema maravilhoso, nós temos dois convidados que já trabalham com casais na nossa igreja, com os jovens, e eles vão falar um pouquinho sobre esse tema, trazer aqui, né, experiências e também sugestões para melhorias de relacionamento, que é o pastor Neto e a pastora Paty do Legacy Matriz. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigada. Que alegria estar aqui de novo, retornando aqui com Coisa vocês. boa. E esse assunto é maravilhoso, assim. Exatamente. É isso aí. Esclarecedor, né? Amém. É sempre uma oportunidade. A gente agradece por estar aqui falando desse assunto que tem atingido muitos casais. A gente atende vários, né? Casais de namorados, mas a gente sabe que não pega só esse tipo de relacionamento. Relacionamento de amizades, entre outros. A gente vê também esse sentimento ali bem forte, né? Verdade, verdade. Então vamos começar puxando o assunto. O que é o tal do ciúme? Sari, e aí? O que é o tal do ciúme, hein? Ciúmes, né? Eu falo que às vezes é um pouquinho, talvez, de possessão, né? De não poder ver a pessoa com o outro, já fica assim, eu vou... Até o medo, eu acho, às vezes, né? Eu vou perder a pessoa e tal. E aí é algo perigoso. É a raiz de uma insegurança, né, pessoal? Exatamente. E aí, o que vocês enxergam aí sobre os ciúmes? Vamos lá. Amém? Vamos lá. Eu vejo assim, a gente tem... a Bíblia vai falar de alguns tipos de ciúmes, né? A Bíblia vai falar que Deus tem ciúmes de nós, né? E um ciúmes mais pautado ali, mais fundamentado no zelo, no cuidado, né? E a gente vai ver também a Bíblia falando que os ciúmes como obra da carne, né? Que já é algo mais pecaminoso, é ciúmes que a pessoa não tem controle, que não domina, né? É algo que é pecaminoso, né? E a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. E a palavra de Deus é clara nisso, né? Dentre as obras da carne que são citadas lá, né? É falado que essas obras, quem de fato vive essas obras, né, não herdarão o reino dos céus. Então a gente tem que tomar cuidado com coisas, às vezes, que a gente acredita que são naturais, mas não são. Né, são de fato obras da carne. Exatamente. É isso aí. Para dar continuidade, a gente trouxe algumas notícias. O que está na nuvem, né? Falando aí sobre esse tema para a gente puxar um pouco mais sobre esse assunto. Sei. E a produção vai colocar aqui para a gente, primeira notícia, que ele é meio diferente. Dormir mal pode aumentar a insegurança e o ciúme, aponta estudo. Tá vendo? Tem que dormir, gente. Viu? Tem que dormir a vida. Mas nova pesquisa da Academia Americana de Medicina, né, do sono, foi apresentado, sim, durante uma conferência anual, né, Sleep, realizada nos Estados Unidos, que, sim, dormir mal pode aumentar a insegurança. Por que será que esse tema... Porque o dormir mal, tem a ele ver? afeta tudo, né, gente? Ele afeta o humor da pessoa. Sim. Ele afeta até os relacionamentos mesmo. Porque se a pessoa dorme mal, ela vai ficando mais estressada. Verdade. Né? Aquilo que ela, como se diz, o pavio fica mais curto. Então, isso... consequentemente, atrapalha o relacionamento. Não só o ciúmes, mas eu acho qualquer coisa, né? Assim, o dormir, ele é uma necessidade fisiológica nossa, né? Então, quando a gente está dormindo ali, existem várias coisas que estão acontecendo no nosso corpo para que no outro dia a gente dê conta daquilo ali. Isso. Obviamente que não é assim, se eu dormir bem, eu não vou ter ciúme. Não é isso, né? A gente sabe que tem casos que é patológico, né? Verdade. Que entra até na próxima matéria um pouco, mas
dormir bem é vida, né, gente? Exato, É verdade, é o exato. corpo respirando, né? Exatamente. Para você se relacionar. E a você pessoa vai precisa tá bem. acumulando, ela vai ficando cansada, sabe? Tanta coisa, isso usufrui. E até de desfrutar o tempo com a outra pessoa, né? De estar ali com a outra pessoa, conversando, conhecendo. Enfim, pode afetar de várias formas, né? Exatamente. Não é assim, eu queria dizer assim, não é o que vai resolver Isso. os seus problemas, mas faz parte para melhorar não só relacionamentos, mas diversas áreas da vida. É importante mesmo dormir e tem idades que são ainda mais importantes, né? Verdade. A questão do sono, né? Na infância é muito importante para o Sim. desenvolvimento, até mesmo na adolescência. Sim, sim. Então é importante, mas não é isso que resolve vai o problema. definir Fica o atento, ciúme. fica atento aos sinais. Se você não é uma pessoa que é ciumenta, né? Mas está dormindo mal e está desencadeando, Pronto, pode ser um remedinho para ajudar um pouco. Pode ser um Exato. gatilho, né? Verdade. Exatamente. Vamos falar um pouco então sobre essa parte mais como posso dizer? Extrema do ciúme, né? Sim. Que é a possessão. Que são o quê? Aqueles casais de namorados ou de casados também, né? Aham. Ou até amizades, né? Que ali fica realmente se sente começa com uma proteção, né? Tô protegendo você, mas depois a pessoa não pode ter vida, a pessoa não pode responder, ela não pode se socializar nem mesmo com a família. Como vocês entendem isso desse amor possessivo, assim? Eu sempre penso assim, toda situação extrema, ela tem uma falta, né? Então, quando você tem um relacionamento ali, que naquele relacionamento existe, né, um exemplo dos problemas que podem ter no relacionamento é o ciúme. Sim. Então, que naquele relacionamento existe o ciúme e está faltando algo, né? Se existe uma insegurança, se existe essa necessidade talvez de aprovação, tem algo faltando. E o que está faltando, gente? Obviamente Jesus, obviamente Deus, para um Exatamente. relacionamento funcionar. E eu gosto de dizer o seguinte, que quando a gente encontra Jesus, quando a gente conhece o amor dele, quando a gente entende a salvação, a gente começa uma caminhada totalmente nova. Sim. E essa caminhada passa pela identidade, passa pelo senso de entender que sou filha, que ele é filho. Sim. E isso vai mandar muito nos nossos relacionamentos, Sim. porque se eu estou me relacionando com uma pessoa que essa pessoa ela ainda não entende a identidade dela, essa pessoa vai ter questões muitas vezes relacionadas ao ciúme. Exato. Por quê? E aí a gente entra, por exemplo, na palavra de Deus fala que se o nosso pai terreno sabe dar boas dádivas aos seus filhos, né? Se o pai terreno dá boas dádivas aos seus filhos, quem dirá o nosso pai que está nos céus? Isso. Então, Deus, quando a gente entende a nossa identidade, a gente sabe, poxa, Deus, ele tem planos bons para mim. Então, por que eu vou me preocupar Isso. com o que o outro vai fazer, com o que o outro deixou de fazer, se o outro... Entende? Exato. Então, acho que o ciúme passa muito por esse senso de identidade. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso me preocupar com o que o outro vai fazer. Porque se Deus colocou essa outra pessoa na minha vida, Verdade. Deus está tendo um trabalho. E fica tudo leve, gente. Sim. A gente fica livre até de uma ansiedade, verdade, sabe? sim. Então, eu acredito muito nisso, Sim. que o ciúme, ele acaba, né, como o Neto falou, é uma obra da carne. Por quê? Porque ali está faltando Deus. Ali está faltando um relacionamento. Tem uma raiz ali por trás. Isso. Tem, pode ser que seja uma insegurança por causa de relacionamentos Isso, anteriores. exatamente. Pode Trauma, ser situação. um trauma com o pai. Isso. O pai Paternidade. abandonou. Isso. E aí tem a novo. carência ali, né? De ter Exato. alguém com Exato. ele. A Olha, falta, que né? realmente, exatamente. Às vezes ele olha para o relacionamento e fala assim, nossa, relacionamento é isso que os meus pais viveram, meu pai abandonou, Isso. é isso. Então tem que proteger essa pessoa com toda a minha força, ela não pode se relacionar Ela vai com ninguém embora. pra ela vai embora. E isso é um grande desafio, porque assim, as pessoas, ninguém é dono de ninguém, né? Sim, Amizades saudáveis, né? Relacionamento saudável, é liberdade, né? Quantas pessoas que a gente tem, às vezes, na nossa vida, anos que você não encontra com a pessoa, mas quando você encontra, o papo é bom, é saudável, não precisa dessa possessão, né? Porque senão isso pode até ir para um relacionamento, o quê? Abusivo. Abusivo, Né? Como que vocês né? enxergam essa questão do relacionamento abusivo? Que é algo muito presente na nossa sociedade hoje, né? Sim, extremamente delicado, né? O relacionamento abusivo, eu acredito que ele passa primeiro pela pessoa que está sendo abusada, porque, digamos assim, é ela que está permitindo que aquilo aconteça. Lógico que assim, a gente não está colocando a culpa na pessoa, Sim. mas é uma permissão. Sim. Quando você deixa que alguém te distrate, quando você não sabe impor os limites, é uma permissão, né? Então, quando a pessoa está permitindo, a gente volta na identidade. Poxa, eu não Verdade. sei que eu sou filha.
Eu não sei que eu mereço mais. Eu não sei que não é isso que Deus tem para mim. Então, eu gosto sempre de voltar nessa questão da identidade, que é algo que não é que a pessoa acabou de aceitar Jesus e acabou de conhecer Jesus, não é automático. Sim. É uma construção, uma trajetória. E é nessa trajetória que a gente vai vivenciando essa mudança, essa certeza, Sim, né? sim. Que a gente vai tendo mais confiança de, poxa, se Deus é na minha vida, né? Quem é que vai causar Se posicionar. qualquer mal? E vai ser até um tema que a gente vai falar no programa hoje, aprender a falar não. Esses verdade. limites saudáveis, sabe? De Sim. não aceitar mesmo. É Esse entender. ciúme sobre você, esse controle obsessivo, né? Igual vocês falaram, tem os ciúmes que é o lado bom, né? Sim, Do cuidado, verdade. Do zelo. do amor, Do zelo, né? Agora, quando passa do limite, Do né? lado E abusivo, como enxergar quando passar do limite? Como Vamos lá, vocês veem? sinais claros de é. que a pessoa está num relacionamento abusivo. Por quê? Abusivo, Eu acredito que tá. muitos que estão nesse relacionamento nem sabem. Por mais que eles venham, não, né? Oh, meu Deus, eu vi esses dias uma notícia, assim, um corte. O pessoal, obviamente, pegou de meme, né? Sim. Mas aí tá a mulher falando assim, não, o cara que eu tava, ele realmente me batia e tudo, mas ele só joga um tijolo, entendeu? Ele é bonzinho. Então, tipo assim, pra pessoa... Não, tá, gente? Pra pessoa chegar num nível como esse, é porque literalmente Sim. ela não sabe o que é um relacionamento, né? E é lamentável. Então, quais são os sinais de que a pessoa está num relacionamento tóxico, abusivo? E é lamentável, assim. Eu acredito que é difícil definir sinais, porque o relacionamento abusivo, ele não é só uma agressão física, mas Esse ele... já é um caso extremo, né? Você já tá totalmente com os dois pés num relacionamento abusivo quando chega nisso. Sim. Mas são coisas Simples, né? Um controle ali, às vezes sutil. Às vezes, pegar um celular para mexer de uma forma sem a pessoa estar em consenso, né? Sim. Não permitir algumas coisas, Não permitir algumas coisas. Quando entra também, acho que quando entra na questão familiar, né? Não, você não vai na casa do seu pai, você não vai no aniversário do seu irmão. A manipulação, mas é por bem. Mas quando a pessoa manipula o outro. Às né? vezes, como fala assim, é porque eles não entendem você, sua família não te entende como eu te entendo. Eu até Tem escolher, né, muito uma disso. roupa, mas Você não vai falar sair com essa isso. roupa. Você Realmente não a pessoa vai- fica um controle na vida do controle. outro. E Né? no início eu acho que a pessoa pode ficar um pouco ali sem não, tá pro meu bem, mas depois ela se sente sem saída, né? Aí quando ela quer realmente respirar e fala, meu Deus, não tem como, ela tá tão enrolada. Né? Já se envolveu demais e aí fica mais difícil de sair. Eu gosto de pensar assim, é difícil a gente julgar o outro pelas atitudes do outro. Então, por exemplo, digamos que o Neto tivesse esse comportamento comigo. É difícil eu falar assim, não vou me relacionar com o Neto por isso. Mas e se Deus me colocou na vida dele justamente para ajudar ele a ser tratado nisso? Sim. Então, eu acredito em maturidade espiritual. Vão ter pessoas que Deus vai entregar situações que a pessoa sabe lidar. Mas vão ter pessoas, como é o caso, por exemplo, de pessoas mais novas. Um adolescente de 16 anos vai saber lidar com uma situação em que um namorado fica regrando roupa, não vai, gente, entende? Agora, uma pessoa talvez com uma idade um pouco maior, né? Ela já vai saber lidar com essa situação de olhar e falar assim, olha, você precisa de um tratamento ou você precisa passar por um aconselhamento pastoral, estar mais próximo ali. Olha, a gente precisa de um jejum aqui, porque a carne está falando mais alto. Então, eu acredito muito nisso, nessa percepção de maturidade, porque existem pessoas que vão conseguir lidar melhor com situações assim. Claro que não com uma agressão, né, gente? Mas com essas situações menores, assim. Porque a gente não pode esquecer que se o outro também é filho de Deus, Deus está vivendo um processo na vida dele, sabe? Então, por isso que eu acho que vai também isso. desse nível de relacionamento. Porque se é uma pessoa que está iniciando um namoro ali já está tendo sinais. Então não é saudável, às vezes, nem entrar para o namoro. Exatamente. Deixar a pessoa ser tratada individualmente, né, naquilo que ela precisa, para depois entrar no relacionamento. Totalmente. Gente, o relacionamento é igual você mapear a terra, né? Ver se é uma areia movediça ou ver se é um solo firme para construir. Exato. O que acontece? Às vezes a pessoa já começa a namorar já com os dois pés na terra, não sabe se é movediça. Depois está no pescoço. Exatamente. E depois leva marcas para os outros relacionamentos, né? Porque talvez se a pessoa ali viveu um relacionamento abusivo mesmo, aí depois ela conhece alguém saudável, mas ela quer se justificar o tempo todo, quer agir. Por isso que essa questão, igual a Paty falou, da pessoa ter a identidade dela restaurada, tratada. Em Deus A gente vai mesmo, acabar né? esbarrando sempre nisso aí. Sempre quando a gente vai atender,
casais, né, de namorados, noivos ou jovens casais que são o público que a gente atende mais ali, a gente tenta entender, quando tem caso de ciúmes e insegurança, qual que é a raiz, o porquê. Às vezes aconteceu algo no relacionamento que deixou o relacionamento disfuncional, avançou um sinal que não podia, e etc. Isso traz... Que acontece uma boa parte dos casos, né? Isso traz insegurança para o seu relacionamento, isso traz ciúmes. E você vai ter que lidar com a situação. Cada caso é um caso. Exato. Que é aquela visão assim, a mulher já se entregou ao homem, mas o homem não colocou uma aliança no dedo da mulher. Só essa frase já causa insegurança, vocês concordam? Exatamente. Vocês que forte, concordam? né? Muito, já causou insegurança. muito. Então, são escolhas mesmo e acaba que às vezes isso tem que ser tratado separados, porque é um problema pessoal, né? Por isso que o valor da pessoa, em primeiro lugar, ela tem que ser tratada em Deus. A identidade dela, raízes, cura na alma. Porque como que vai entrar no relacionamento com toda capengando, entendeu? Aí qualquer coisa do relacionamento, a pessoa já fez... Entendeu? Porque ela não tem uma identidade bem firmada. Por isso a gente aconselha Entendeu? que a pessoa já seja madura. Por isso que a gente fala, o adolescente não namora. Porque O você ainda está se descobrindo, né? E os A sua solteiros identidade viverem, tá isso eu frágil. falo muito. Eu falo na idade que eu tô, gente. Eu tô com 32 anos de idade, sou solteira e eu falo, eu sou muito feliz em Deus. Porque eu passo pelo meu processo mesmo, de certo. saber ser feliz sozinha. Se você não ser feliz sozinho, você nunca vai ser feliz com outra pessoa. Sabe? Você deixar Deus curar seu coração, amadurecer, crescer, viver o propósito que Deus tem na sua vida. Para quando você entrar no namoro, aquilo ali não vai ser tudo, né? Um Deus na sua vida. Aquilo ali só vai ser... O namoro é só a cereja do bolo. Exato. O bolo já Muitas está pronto, sua vida já está. Porque é muito triste ver pessoas vivendo um relacionamento que, desculpa a palavra, mas é um inferno. A pessoa ela vive um relacionamento abusivo, a pessoa ela entra... Não porque tem ela paz. Não tem paz. Não tem Sabe? impulsionamento. Ela não sabe se outro, valorizar, né? ela aceita qualquer coisa na vida dela. Fala, meu Deus, como que Tudo por pode? uma carência, às vezes. né? Sim. E isso que você falou, Sara, é uma verdade, porque a gente vê muitas pessoas casando e depois que a pessoa casa, a pessoa se frustra. Por quê? Ela colocou tanta expectativa em encontrar uma pessoa, ela colocou a pessoa como Deus. O casamento como Deus. E até um Já- não dentro do já- relacionamento que ele vai acabar com ela. Porque, tipo assim, não pode, né? E se posso dar uma dica, tudo que você colocar em primeiro lugar, no lugar de Deus, é você pedindo para Deus tirar da sua vida. Exatamente. É Exatamente. verdade. Né? é Ele vai verdade. mexer. Sim, Isso, sim. Isso. Então eu vejo muito isso, assim, realmente deixar a pessoa, né? Ela mesma, né? Se valorizar, amar o Senhor em primeiro lugar, deixar o Senhor tratar. Nas amizades, começar com amizades saudáveis, né? Eu acho que isso é importante, por isso que as amizades, acho que é um bom lugar para já tratar isso, né? Como que trata o outro, né? Exatamente. Um amigo homem, a mulher com um amigo homem, o homem com a amiga mulher. Como que é esse relacionamento? É um relacionamento saudável? Já vê coisas ali para deixar ver o que precisa ser tratado, né? Exatamente. E tem o lado bom do zelo, né? O que seria esse cuidado, então? Né? Do relacionamento mesmo, da amizade, do casamento, do namoro, o que seria esse zelo? Aí passa por um discernimento, né? Eu acredito assim, vão ter momentos em que o neto vai ser usado para me dar alguns toques. Sim. Assim, olha, Sim. você tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Olha, e isso é facilmente percebido pela forma de falar, pela forma de respeito, conduzir, né? sabe? Isso. Então, isso é algo que tem que ter em todo relacionamento, isso é necessário. Então, você olhar e falar assim, olha... essa roupa não tá muito legal, você acho que para onde a gente vai ou é interessante que você esteja melhor, sabe? Existe o jeito de A falar diferença e de falar, de lidar. olha, eu tô te dando uma sugestão, né? Ou então não é não e pronto, e acabou, não tem conversa. E Isso é um aí realmente cuidado faz- com confiança, Isso. com zelo. A Patrícia, desde que namoramos, tô indo ali, vou sair com as amigas. Isso. Você tem, a gente tem esse cuidado e confiança, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. Pronto. Então, o fato de você ficar pensando, a pessoa vai me trair, não sei o quê. Não, ela tem uma aliança com Deus primeiro do que ter uma aliança comigo. Exatamente. Por isso- Fazer algo nesse sentido é ferir a aliança dela com Deus. Com Deus. primeiro. É um Por isso que reflexo, Deus é a né? base de tudo, a base Verdade. de você em Deus, com o outro. E relacionamento requer muita maturidade, Exatamente. né? Claro que quando a pessoa é novinha, ela tá nesse processo, né? Por exemplo, quem começa a namorar novo, eu creio que ela tá nesse processo também de descobrir, e eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um. Às vezes a pessoa vai namorar mais nova,
nova, mais velha. Mas a pessoa mais nova, por isso que assim, eu falo, né? E vocês podem falar melhor do que eu. Tá namorando, mas também tá firme no relacionamento com Deus. Que é o principal. Porque uma coisa vai desaguar na outra, não é isso? Gente, se a pessoa não tratar o Espírito Santo, né, que é sensível, isso. com toda a educação, com a santidade, com a fidelidade, não vai tratar outra pessoa. Não, Então, a é carne nítido, vai né? falar, né? Exatamente. A gente gosta de falar assim, existem dois bichinhos ali dentro de você. Verdade. Um é a carne e o outro é o espírito. Quem é que está mais bem alimentado? Ele que esse vai falar mais ganhar, alto. é ele que vai ganhar a Ele que guerra. vai ditar As muitas regras. vezes as suas atitudes, as suas reações. Sim. A gente tem mais uma matéria? Tem mais uma matéria, vamos lá, vamos continuar falando sobre esse tema. O que está na nuvem aí sobre ciúme e insegurança? Ciumentos excessivos. Especialistas indicam os sinais de que é hora de buscar tratamento. Olha, tá vendo? Já foi pro lado do tratamento. O Fantástico, né, que é um programa, mergulhou no universo dos ciúmes e mostra quando o amor vira obsessão. Não, é bom que tem muitas matérias interessantes que mostram, Cara, né? hoje é muito fácil você discernir isso se você buscar informação. E aí joga a bola aí pra eles, E aí? né? Quando Vamos buscar lá. ajuda? Quando já é momento de buscar uma ajuda mesmo. Que vocês recebem muito, né? Muitos casais de É. namorados. A verdade, eu penso assim, primeiro que o relacionamento, ele, assim que começar, ele já precisa de ajuda. Sim, Isso aí. todo Porque o relacionamento. ciúme pode ser um dos problemas, mas vão existir outros desafios. Sim. Então, e eu falo assim, buscar ajuda, ali a gente tá, né, a matéria fala de uma ajuda de tratamento médico, Sim, né? psicológico. Mas eu falo Uhum. isso, eu falo assim, de uma ajuda espiritual mesmo. Então, antes de você começar um relacionamento, você já tem que ter ali um aconselhamento pastoral, um discipulado, né? você já tem que ter isso, Sim, você já tem que verdade. estar bem acompanhado, porque, gente, somos duas pessoas diferentes, a gente vai discordar, Criações a gente vai diferentes. brigar, a gente vai ter Natural. desafios. Sim, sim. Então, a gente precisa disso, acho que é a primeira coisa. Então, antes de começar, você já tem que ter. Agora, se você já tem indícios de uma criação... Histórico. né, que tem alguma situação que você acredite que você pode, né, chegar a ter uns sinais, por exemplo, de violência, uns sinais de ciúme excessivo, Tratamentos, né? aí é buscar já, né? Sim, assim, raiz, não né? tem. Não deixar mesmo nada passar, né, Paty? Isso. Às vezes Nada. você que está solteiro, já olha isso antes de entrar. total. Exato. Você sabe de algum relacionamento anterior que já teve, por exemplo, agressão Sim, sim. ou que passaram certos limites. Trata isso antes de você entrar para um novo relacionamento. Ah, porque não, mas aí relacionar comigo, então casar vai mudar, né? Gente, casamento Ninguém não muda vai ninguém, mudar. gente. Na verdade, você Ai, não vai entra conhecer nessa ainda história, mais. não. Pelo amor de Deus, gente. Você vai conhecer ainda mais a pessoa. Se Exato. ela 50% ali já violenta, imagina casado. Imagina longe, né, de familiares, de pessoas que você tem confiança, né? Então, se, por exemplo, se alguém que esteja assistindo a gente, né, Sim. esteja passando por um relacionamento que talvez a pessoa está vivendo uma situação de ciúme excessivo Sim. ou uma situação de um tratamento mais ofensivo e tudo mais, Sim. acho que a primeira coisa, assim, que a gente sempre fala, procura o pastor, Isso. sabe? Leva primeiro no seu pastor ali, em quem te acompanha, olha, eu preciso falar sobre isso que tem acontecido. Porque Deus, ele deu discernimento e sabedoria para aquela pessoa e aquela pessoa vai saber te orientar, olha, isso a gente consegue se a gente, vamos marcar um aconselhamento assim, ou não, isso aí a gente precisa, né, levar para um médico, ou isso é mais grave. Então, eu acredito muito nisso, que os nossos líderes espirituais ali que nos acompanham, eles vão saber nos direcionar muito Com bem certeza. como seguir numa situação assim. Exato, para não aceitar mesmo, porque às vezes a pessoa fica ali comendo migalha, sabe, aceitando uma desvalorização, né? Um abuso emocional, Aceitando, até questão de achando que é abuso isso. físico. Sim. E tem situação que é até crime mesmo, polícia, né? Sim. Muito Verdade. sério. E é isso mesmo. E eu queria até deixar esse contato, porque talvez você está nos assistindo e seus olhos estão se abrindo e vendo, eu acho que eu estou num relacionamento abusivo. Se já está num nível que já não está dando nem para tratar, já está na agressão física, você pode ligar, você mulher, no número 180 e fazer uma denúncia, porque aí já é crime. Né? Aí você vale muito mais do que isso. E crime, gente, com crime não negocia, né? Também tem a Polícia Militar para Emergência de Agressão, 190, e o 181, que é o Disque Denúncia. Se você conhece alguém que está sofrendo agressão física, a pessoa está ali calada, não consegue falar, você pode ligar ali no 181 com uma ligação anônima. Você precisa se identificar. Mas se você sabe de um caso que tem alguém ali que está sofrendo uma agressão, por favor, faça sua parte, porque com crime não se negocia, né? Crime não é amor.
Mesmo que venha talvez falando, é pro jamais. seu bem que eu estou te batendo, é pro seu bem. Não. Não, isso é uma mentira. O amor de Deus lança fora todo Medo, amém. E relacionamento saudável, né? É leve, te faz Exatamente. crescer, né? Te faz- impulsiona, te leva para perto de Sim. Deus. Exato. E não te cria esse medo, né? Tem A propósito. pessoa vive ali... Você vê que a pessoa tá apagada, né? A pessoa, ela vive ali numa opressão mesmo. Ela perde ali o Normalmente, o sentido. primeiro sinal, o casal já começa a se isolar. Isso. Não serve mais na Olha pra você igreja, ele começa a faltar culto. Uma pessoa que não faltava culto, de repente se fala assim, tem um mês que não vem. Sim. Verdade. Tem que Você tomar não muito percebe cuidado. no começo. Às vezes não conversa mais com os pais, com os Exatamente. amigos, né? Realmente, são pontos. Se isola sério. de todo mundo. Ó, nosso programa está acabando e deixar agora vocês um recado aí também, essa questão do ministério, né? De namorados, como procurar. Como eles podem ter a ajuda da nossa igreja, né? Vamos lá. Nós temos o ministério lá, o Começando Certo, né? Que é o curso que é do Gerações. Você pode acompanhar na agenda no site da igreja, quando abre as vagas. É um curso Acontece muito duas bom. vezes, né? Acontece 2 vezes no Ao ano. ano. Ele é um curso muito bom, é para quem está começando a namorar. Se você está nessa fase, então esse é o curso certo para você, né? O Gerações, ele tem toda uma gama ali. Você está namorando, tem o curso, tem Verdade. noivo, tem curso, Isso. se você está Pai. casado, tem É isso curso, aí. pais, entre outros, né? Verdade. Então, nós fazemos parte ali da liderança do Começando Certo. Temos também GCs de namorados. Então, traga luz para o seu relacionamento. É isso E aí. a gente tem também o Legacy Date, Sim, que são eventos que acontecem, né, a cada 3 meses, mais ou menos, onde a gente reúne os casais. Então, são eventos bem tranquilos, bem leves, assim, um cinema, né, um momento ali com É um uma date. palavra de direção. É um date, exatamente. Santo. Exatamente, isso. E em que ali a gente reúne os casais, então vocês fiquem atentos aí, até mesmo nas redes sociais do Legacy, para acompanhar. Isso aí. Porque a gente sempre está fazendo esses eventos e vai ser bom receber vocês. Exato. E quem ainda isso não está no mesmo. relacionamento, se envolver no Legacy, né? Exatamente, Exato. espera, Dão né? GC, Tem Faz muita curso de coisa para homens, curso de solteiro mulheres, Curso de também. homens, de mulheres, de adolescentes, né? Exato. Ó, se você tem dúvida aí, então, desses cursos da nossa igreja, você pode acessar o nosso site matriz.lagoinha.com ou @Lagoinha Gerações Matriz, que fala de todos esses cursos, e o @Legacy Matriz também. E nós, como igreja, estamos aqui para servir você. Ah, mas amiga, a cidade não tem uma lagoinha, então procure uma igreja perto de você. Seja cuidado, seja abençoado. E é isso, né, gente? Em nome de Jesus, E o gente, Na Nuvem obrigada, é maravilhoso. viu? Muito Ai, obrigado, gente, gente. agradece, Foi ótimo. Meu Deus do céu, vocês podem voltar com certeza, que a Amamos. casa é de vocês. É Não, isso aí. Sarinha? Gente, então esse foi mais um Na Nuvem. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento lá no YouTube, que nossos programas também estão lá. né? Exatamente. E ó, nós queremos saber de onde você está nos assistindo. Então tira uma foto aí do nosso programa, da Rede Super, marca a Rede Super, @Rede Super, que a gente quer ver onde você tá, onde nós estamos chegando. E quem sabe, né, nos vemos aí nos próximos programas, no Exatamente. YouTube, na televisão. E é isso, pessoal. Um É isso abraço. aí, galera. Deus abençoe e até a próxima. É isso.